Emocionalmente eu não estava preparada, não tinha minha família aqui, do que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos até agora. Foi a minha história, como eu vim pra cá, qual tipo de visto. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje é domingo, às 10 horas da manhã. Eu dormi tarde ontem assistindo minhas séries. Hoje eu tenho um desafio de limpar, organizar o meu closet. A gente trocou o piso lá do meu quarto e do closet também. E quando eu fiz isso, quando eles fizeram isso, eu tive que jogar todas as roupas no quarto do meu enteado, né? Inclusive ele nem usa aquele quarto. Umas 2, 3 semanas atrás e até hoje eu não tive tempo de organizar. Então hoje eu tenho esse desafio de organizar, né? Tentar colocar tudo. Eu tinha que ter trocado os cabides, mas eu não tive tempo de ir lá na loja, né? Comprar, mas depois eu vou comprar e aí eu vou trocar os cabides, mas hoje o meu foco é só colocar as roupas e dar uma organizada mais ou menos ali nos sapatos, enfim, da melhor forma que eu puder. E depois eu vou dar uma melhorada no visual e tal. Mas hoje é mais focado na organização. E aí, com isso também, eu vou contando um pouco de como foi a minha história, como eu vim pra cá, qual tipo de visto, como que eu acabei ficando, enfim. É isso. Então hoje o vídeo de hoje vai ser organização do meu closet. Agora eu vou começar a organização, né, do meu closet e vou contando para vocês como foi que eu vim parar aqui. Nossa, minha história é tão longa, gente. Não sei nem se vocês vão querer escutar. Tudo começou em 2011. Eu tava com 21 anos e eu queria algo novo. Eu sempre dizia que eu queria aprender uma outra língua, né, inglês. E a gente tinha até um inquilino na nossa casa, né, que era a casa da minha avó, né, na verdade. Era tipo um barraco, sabe, que a gente alugava e tinha um americano que morava lá. E um americano, assim, muito misterioso. E eu acho que ele era pedófilo, gente. É, ele recebia umas pessoas muito estranhas à noite. E aí eu lembro que eu pedi pro meu tio conversar com ele para ver se ele me dava umas aulas de inglês mais barato. Mas aí ele falou: Ah, eu não acho que é uma boa ideia, não, Camille. E logo depois disso, ele teve que sair de lá. Enfim, vários babados, né? Aí eu comecei a trabalhar para uma agência que eu traduzia cartas, né? A minha amiga, ela falava inglês fluente, então assim, eu comecei a ficar. Você sabe quando a gente começa a falar sobre os seus sonhos, parece que as coisas vão acontecendo. Não necessariamente o que você queria no momento que você queria, mas as coisas começam a acontecer ao seu redor. E foi o que aconteceu. A minha amiga era tradutora e ela me chamou para trabalhar nessa agência internacional para traduzir cartas. Aí eu decidi tirar o meu visto de estudante, né? Assim, foi um processo que não foi fácil, que eu tive que ter uma sponsora que foi minha avó, né? Para quem não sabe, a família da minha mãe, elas são do Peru, são peruanos. Só que não foi tão fácil, porque como ela já era mais velha, ela ficou com medo, achou que eu ia precisar do dinheiro dela, enfim, e acabou que era para ela ter me dado 2 cartas e ela só me deu uma. Mas aí deu tudo certo. Quando eu cheguei lá, eu tive uma assessoria, né? Inclusive, eu perdi o contato dela porque eu perdi um e-mail antigo que eu tinha. E aí, o que acontece? Ela me orientou, né? Ela me orientou que a entrevista, pessoa agente, né, da imigração poderia ser um pouco mais direta e até mesmo grossa, né, rude. Enfim, ela me alertou, não corresponda da mesma forma, finge cara de paisagem, porque ela está ali tendo várias entrevistas e você só tem apenas uma. Então entenda o lado dela. E foi o que eu fiz. Ela deu uma patada em mim. Lembrei, né, do conselho da minha assessora lá, que ela é até uma advogada. Ela é especializada em imigração. E ela já morou nos Estados Unidos muitos anos e tal.
Aí eu tirei meu visto de estudante, pensei, vou ficar só uns 6 meses. Para quem não sabe, o visto de estudante, por mais que eles te dão, no caso, eles me deram 5 anos, você tem que estar estudando. Então, a cada 6 meses, a escola, ela renova esse contrato, né, do estudante. Se por acaso você não tiver na escola, não tem como você renovar esse documento. E aí isso te impede de fazer coisas necessárias que relacionam o seu status. Na época, eu lembro que eu tive problemas para tirar minha carteira de motorista, porque teve um momento que eu não estava estudando, né, quando eu me tornei mãe. Para vocês que não sabem, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 12 anos, quase 13, inclusive. Enfim, peguei o meu visto de estudante, vim para cá, acabei me envolvendo com o pai da minha filha, estava indo para a escola, estudando inglês. No primeiro semestre eu tive uma dificuldade, eu cheguei lá e eu pensei, gente, como que eu vou aprender inglês se eu não entendo nada o que eles estão falando? Eu juro que eu fiquei assim, gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E eu também estava jovem, não estava também, assim, tô aqui, vou fazer o meu melhor. E aí foi isso que aconteceu. No meu segundo semestre, eu já desenvolvi bastante, já comecei a falar, que assim, para você aprender uma nova língua, né, você começa a aprender o vocabulário e depois a gramática, que são as palavras que conectam, e aí você cria a sentença. E aí eu comecei a usar, né, o conhecimento que eu tive ali, mas reconhecendo que eu tive mais facilidade do que os outros alunos lá, que, por exemplo, que era da Ásia, que, enfim, tinha russos, turcos, tinha coreanos, enfim. E eles tinham uma dificuldade maior para aprender o inglês. Eu, com mais facilidade, sempre tinha notas altas, enfim. E eu estava grávida. E o meu plano era ou voltar para o Brasil ou ficar lá e fazer uma faculdade, né? Como que eu ia pagar? Eu não sabia, porque eu era jovem, eu era destemida, eu não tinha medo, eu tinha muita coragem e também eu não era mãe, né? Então, assim, eu ia com a sorte. Mas, enfim, aí eu comecei a estudar, já estava com quase 9 meses e já tinha feito 2 semestres. E já precisava, como dizem aí no Brasil, pinturar a chuteira, né? Porque já estava com barrigão, tinha que parar de estudar. E eu já estava com o pai da minha filha, né? Ele estava me ajudando naquela época, porque eu não podia trabalhar, eu estava grávida e também eu tinha que estudar um tempo integral. Então, assim, querendo ou não, isso me ajudou bastante, né? Ter uma pessoa ali para financeiramente estar ali de alguma forma me ajudando ali no início. Mas, como tudo na vida tem um preço, e o preço foi que ele tinha muitas expectativas. Por quê? Porque ele estava me ajudando financeiramente, mas ao mesmo tempo, né, eu estava grávida de uma filha dele e não podia trabalhar. E também, para os estudantes que trabalham aqui nos Estados Unidos, eles têm que receber em cash, né? E isso tem muito, só que eles têm dificultado muito e também, muitas das vezes, eles querem te pagar menos ou às vezes não te pagar, e isso tudo já aconteceu comigo. Mas enfim, tive minha filha e aí veio aquela situação, né? Eu não tô aguentando ficar mais dentro de casa, eu tenho que, porque antes eu pelo menos ia trabalhar, né? Quer dizer, ia estudar, ia para escola, enfim. Por mais que eu amasse, que eu estava muito feliz de estar realizando um sonho de ser mãe, eu estava também com medo, insegura, porque eu estava em outro país, estava com um homem de outra nacionalidade, e aí eu comecei a pensar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás das minhas coisas, como é da minha personalidade, gente. Eu sou uma pessoa que sempre fui independente, eu comecei a trabalhar com 16 anos, então, assim, para mim, viver 100% na custa de com uma pessoa que eu dependo dela 100% é frustrante para mim, entendeu? Ele também era uma pessoa com uma cultura diferente, então tudo era do jeito dele, e eu não gostava, porque eu tenho uma personalidade muito forte, blá blá blá, e eu gosto das coisas do meu jeito também, não. Ou seja, duas pessoas com personalidades fortes,
E ele queria, pela cultura dele, que eu fui só descobrir um tempo depois, que ele vem de famílias russas. Inclusive, ele nasceu na Rússia e veio para cá quando ele tinha 10 anos. E o irmão dele tinha 8 anos. Então, assim, ele não tem muito sotaque de russo, ele tem um sotaque de americano mesmo, mas fala muito bem russo, né? Porque ele chegou a estudar lá na Rússia. Quer dizer, ele é ucraniano, mas ele só fala russo. Enfim, eu não sou muito boa nessa questão de história, não, viu, gente? Mas ele só fala russo, ele não fala ucraniano. Inclusive agora eles têm eles não falam mais russo, né, na Ucrânia depois da guerra. Enfim, então vê a questão do casamento, né? Não, a gente precisa casar, eu tenho uma filha com você, eu preciso me regularizar aqui, eu não posso estudar agora porque eu tenho uma filha, e ele, mas calma, já tá muito cedo, nananã. Peraí, mas não foi muito cedo pra gente ter uma filha, né? Porque ele queria ter uma filha. E eu não estava preparada, porque eu sabia que financeiramente, emocionalmente, eu não estava preparada, não tinha minha família que tinha acabado de conhecer ele, né, gente? Mas, como a gente sempre acha que a gente sabe de tudo quando a gente é jovem, e que os pais da gente é muito chato, e enfim, essa conversa toda, né, que vocês já devem saber. Minha mãe disse na época, não faça isso, minha filha, que você não vai poder estudar, e dito e feito, né, gente, realmente eu não consegui voltar a estudar, e aí eu fui começando a ter esses conflitos com ele, né, tipo, de ele querer uma coisa, eu querer outra, então a gente teve umas indas e vindas, né, muitas das vezes ele foi uma pessoa que não foi muito justa comigo. Ele até mesmo aproveitou pelo fato de ele estar numa posição que ele, né, já conhecia o país, já estava aqui, é o país dele, ele já é cidadão, ele já conhece o sistema, já tinha um trabalho, enfim. Mas eu, como uma mulher muito forte, o que eu fiz? Eu não abaixei a cabeça. Eu não vou aceitar determinadas coisas. A gente tentou por um tempo dar certo, mas aí morávamos no Brooklyn, nos mudamos para uma cidade menor, porque eu comecei a cansar, né, porque a vida na cidade de Nova York é muito atordoada, não tem lugar para parar carro, os apartamentos lá são muito pequenos, eles cobram muito caro, aí você paga uma fortuna de aluguel e você tem um lugar muito pequeno. Enfim, só sei que a gente mudou para uma cidade pequena. No início achei super estranho, não vou mentir para vocês, mas eu acabei me acostumando. Só que veio a situação mais difícil, que foi que eu precisava tirar a carteira de motorista. E lembra que eu falei que você a cada 6 meses tem que renovar o contrato de estudante, mas se você não estiver estudando, não tem como eles renovar. E aquilo começou a me angustiar muito, porque eu falei, cara, eu tô com essa pessoa, não estou casada, não tenho uma carteira de motorista para me locomover aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. No Brasil, não é todo mundo que tem acesso a um veículo, e como vocês já sabem, né? E também ter a carteira de motorista. E eu vinha de uma família muito simples, então eu não tinha a minha carteira de motorista e tampouco um carro. Então eu não sabia dirigir. E aí aquilo começou a me frustrar, e eu falava para ele, olha, a gente tem que resolver essa situação matrimonial, porque isso está me impedindo de ter uma vida normal aqui, entendeu? Então, assim, você tem que pensar se é isso que você quer. Se não é o que você quer, então a gente tem que seguir em caminhos diferentes. E eu lembro que naquela época foi um bafafá, foi uma confusão, e aí, então, eu larguei ele, fui morar em outro apartamento, sozinha, com a minha filha. E aí eu conheci uma outra pessoa, um homem mais jovem, bonito. E eu fiquei encantada, né? Feliz demais. Fiquei deslumbrada com aquilo. E aí ele começou a ver, né? Começou a ver em mim a minha felicidade. E aí o que ele fez? Ele quis me ganhar novamente. E eu falei, não, olha, você quer saber? Não vai dar certo, a gente não dá certo. Resolvi que eu vou seguir em frente. Ele, não, vamos conversar. E ele realmente, ele insistiu e ele queria. E aí ele chegou assim, olha,
eu sei que eu errei com você, porque a gente tinha chegado até a noivar, mas aí a gente teve uma discussão e a gente acabou terminando. E aí, então, ele falou, não, vamos conversar, enfim, a gente tem uma filha, a gente precisa se acertar. Eu falei, olha, a gente pode se acertar sim, eu não quero ser sua inimiga, não quero ter problema algum com você, pelo contrário, eu quero que a gente, que nós possamos ser amigáveis, né, enfim. E aí, ele falou pra mim, olha, eu quero casar com você, eu quero ficar com você, nananã, você é a mulher da minha vida, a mãe da minha filha, nananã. Aí voltamos, nos casamos, só no civil, né, não teve festa, não teve nada disso, mas como eu acho que eu já tinha me decepcionado e o que mais me decepcionou foi a questão que ele esperou eu conhecer outra pessoa para ele realmente valorizar quem eu era e para fazer o que era correto, né, no caso. Aquilo ali ficou em mim, mas ao mesmo tempo eu estava tentando fazer de tudo para o meu casamento dar certo, porque eu tinha uma filha com ele. Só que eu sou uma pessoa que eu faço o que é certo com as pessoas, sabe? Eu tento o meu máximo, dar o meu melhor e fazer o que é certo. Quando eu senti que ele era uma pessoa que ele não queria fazer o melhor dele, eu perdi o interesse. E então a gente ficou alguns anos juntos, né? Poucos anos, 4, 5 anos juntos no total. E então a gente se separou. E nesse processo de separação, eu não tinha o meu green card, que aqui você recebe, primeiro é o seguinte, você recebe, quando você aplica, né, para o green card, pelo casamento. Você tem que primeiro ter autorização de trabalho, e eu já tinha autorização de trabalho e tinha recebido o green card provisório. E lembrando que todas as entrevistas, quando você aplica como casado, você tem que comparecer com o seu marido. E eu, então, não fui com ele, e a moça me explicou, falou, olha, infelizmente a gente não vai poder te receber nessa entrevista, porque você não veio com o seu marido. E realmente a gente já estava separado. Porque é um processo, gente, que não é rápido. Você tem ali a permissão de trabalho, que leva entre 6 a 8 meses para você receber, dependendo de como está a fila, né, da imigração, dos processos. E lembrando que o de casamento é o mais rápido dentre os outros, mas mesmo assim ele também não é rápido. Acabou que ela me aconselhou a buscar um advogado. O advogado que eu tinha na época era amigo do meu marido e ele recusou a me aconselhar, a me ajudar, mesmo que eu tinha pagado. Eu paguei ele, né? No meio disso, eu trabalhei como garçonete, né? Que eu não ganhava muito. E, enfim, aí eu comecei uma outra aplicação, entrar com uma outra aplicação que a gente fala aqui, aplicação, né? Um documento, cada documento é um motivo. E aí, quando eu comecei com essa nova aplicação, me explicando por que eu não estava casada, enfim, tinha uma filha, blá blá blá. Que esse demorou mais tempo, porque ele não era de casado, entendeu? Demorou mais ou menos uns 2 anos para terminar essa aplicação de não casada. E aí, depois de 2 anos, eu recebi o meu green card de 10 anos. Eles não me deram o provisório e depois o de 10 anos, eles diretamente já me deram o de 10 anos. E que foi bom, né? Que aí, depois de 3 anos com o meu green card, apliquei para minha cidadania. Deu tudo certo, graças a Deus. Cheguei lá, a gente me recebeu muito bem, uma mulher muito educada. Eu respondi todas as perguntas corretas. São 100 questões, você tem que estudar 100 questões. Se você acertar as 7 primeiras, eles não te perguntam mais. Mas se você não acertar as 7 de primeira, eles te perguntam até 10 perguntas. E aí, depois dessas perguntas, você tem que escrever algumas frases para ver se você sabe escrever, ler, compreender, né, o inglês. Responderam, nananã, e eu já estava casada novamente. Que é uma história que eu vou contar depois do meu casamento, porque eu sou casada agora. Porque tem história, gente, mas tem história. Mas tem história para anos aqui. Mas, basicamente, é isso. Vim com visto de estudante, casei com o pai da minha filha. Foi um relacionamento que não foi tão fácil.
mas que no final acabou dando certo. E hoje minha filha tem 12 anos, né? E sou casada novamente, mas eu vou contar para vocês depois, num outro vídeo, como é a minha vida aqui de casada novamente. Já estamos juntos há 8 anos. Enfim, é isso. E olha como que está aqui, ó, a minha organização, ó. Tá saindo, ó. E eu tenho tudo isso. Isso aqui é a parte do meu marido, olha. E essa aqui é a minha parte. Do que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos até agora. No início eu tive que começar a trabalhar com garçonete. Eu chegava nos lugares, falava que eles me perguntavam se eu tinha experiência, eu falava que sim. E eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado como garçonete, mas eu precisava do emprego, né? Aí eu acho que as pessoas também foram me conhecendo, vendo que eu precisava do emprego e perceberam que eu não tinha tanta experiência ou nenhuma, e eles entendiam. E aí depois disso percebi, né, que o trabalhar como garçonete às vezes dava mais trabalho, porque você tem que chegar lá com aqui o serviço tem que você vem faz o pedido, a bebida, depois vem a entrada, depois vem o prato principal, aí vem o café, aí vem a sobremesa. Então, assim, não é tão fácil, né? Mas eu trabalhei lá, eu tive um chefe que eram dois irmãos que eram italianos, que foram muito gente boas comigo. Eu fiquei um bom tempo. Acho que eu fiquei lá 1 ano ou 2 anos, se eu não me engano. Mas inclusive, eu não queria ter saído de lá, só que eu não ganhava tão bem, então eu precisava buscar outras oportunidades, né? E aí foi o que aconteceu. Eu saí de lá e comecei a trabalhar em outros restaurantes, até que eu comecei a perceber que aquilo estava muito difícil, porque eu tinha que cuidar da minha filha, né? Então, assim, eu tinha que trabalhar à noite, horário de jantar, né? Entrava às 4, saía muitas das vezes 11, meia-noite, porque depois que fecha, né? Porque aqui as coisas fecham até cedo. Mas você ainda tem que limpar, enfim, organizar, fechar a caixa. Quais são as suas responsabilidades? Cada restaurante, a administração é diferente, né? São parecidas, mas são diferentes. Eu comecei a procurar trabalho para ser de 9 às 5, os horários que a minha filha que ela estava na escola, para quando eu chegasse, né, eu pudesse cuidar dela, fazer o jantar. Enfim, não foi fácil, gente. Aí eu consegui esse trabalho, que era no escritório, e eu vendia, porque tinha muitos compradores que queriam entender o produto, e eles ligavam, né, de outros estados, enfim, tinha muitos compradores do Canadá também. E aí depois eu comecei a fazer feiras, e as feiras eram em estados diferentes. Mas como minha filha era pequenininha, eu comecei a sentir uma necessidade, porque assim, eu tinha que ficar 4 dias fora. Então você imagina, 4 dias eu tinha que deixar ela com o pai. E ela não gostava muito de ficar com o pai. E aí eu fui sair de lá, e aí resolvi, então, começar a trabalhar com o meu marido, né? Que na época não era meu marido, era meu namorado, mas nós já morávamos juntos na época. E como o ser humano, ele é assim, gente, eu vou ficar também falando uma coisa, vou ficar metendo pau nas pessoas, mas assim, ser humano tem de tudo, né? A gente vai encontrar pessoas que te apoiam e pessoas que te criticam, enfim. Eu lembro que na época, o meu marido, ele comprou uma agência de uma mulher que ela já tinha quase 60, né, se eu não me engano. Então, se ela queria aposentar e ela queria vender, só que ela ia ficar lá na agência por um período de, se eu não me engano, 3 anos. Ela teria um contrato a cumprir. Quando eu estava lá, ela não queria, ela não gostava que as pessoas dessem ordem para ela, né? Então, assim, ela tinha que entender que tinha uma nova companhia, que tinha outras formas de trabalhar, que ela teria que seguir as novas regras deles, né? Só que ela não gostava, ela brigava, ela queria fazer do jeito dela, e aí ela começou a brigar comigo. E eu, como brasileira, terrível que eu sou, não deixei, né? Não deixei ela montar em cima de mim. Aí a gente brigou. Aí a minha sorte foi que
não sei se foi sorte, né? Mas eu acho que Deus faz as coisas do jeito que devem ser feitas. Eu acabei tendo que trabalhar de casa, porque na época a gente, né, tinha o Covid, e aí no Covid as crianças tinham que estudar para remoto. Aí eu comecei a trabalhar de casa e isso evitou que eu tivesse que trabalhar com ela. Quando as crianças voltaram a estudar na escola, e foi por tempo, não foi tempo integral, né? Então eu comecei a trabalhar num outro escritório, não naquele escritório que era uma nova agência, né? Com aquela mulher. Aí eu fui, comecei a trabalhar num outro escritório, o outro rapaz lá, muita gente boa, ele me treinou, me ajudou muito, e eu aprendi muitas coisas. E aí eu resolvi, então, tirar minha licença de seguros, que a agência do meu marido é uma agência de seguros. Seguros para... E lá tem departamentos de tudo. Tem seguro de vida, de saúde, pessoal, né, que é casa, carro, joias, enfim, viagens. E tem o comercial, que é se você tiver um pequeno, grande negócio, veículos, que é para entregas ou coisas assim, né, de construções, aí você vai no departamento comercial. E eu acabei fazendo o departamento pessoal. E fui treinada, aprendi muita coisa, estudei para passar nessa prova, passei, e aí resolvi fazer para o comercial, passei na prova, e acabou que eu resolvi não trabalhar no setor comercial, continuei no pessoal. E hoje em dia é o que eu faço, eu trabalho com seguro pessoal, eu vendo, né? Eu também ajudo no marketing e também ajudo, faço traduções para espanhol, português. É isso, galera. É o que eu faço hoje em dia, entendeu? Como eu sempre trabalhei no marketing no Brasil eu trabalhei como vendedora de shopping, trabalhei com campanha, administrando, né, as campanhas com uma amiga. Eu tive uma oportunidade lá, uma amiga me chamou. Ela conhecia um pessoal uns empresários que tinha políticos que fazem negócios, e então eles ajudavam. O que eles faziam? Os empresários ajudavam eles nas campanhas e pagava, né, para ter uma organização para fazer essa campanha. E eu trabalhei com isso. O que mais que eu trabalhei no Brasil? Meu primeiro trabalho, eu trabalhei no Bob's. Fazia sanduíche, ficava no caixa, enfim. E eu lembro que até na época eu consegui esse trabalho pela igreja que eu ia, gente. Eu ia numa igreja evangélica, fui batizada, tive pessoas muito maravilhosas lá na igreja, mas também tive pessoas que não eram tão legais, como qualquer lugar na vida, né? E aprendi muitas coisas, ter muita sabedoria, ter princípios, bons princípios, né? E isso me ajudou muito na minha trajetória aqui nos Estados Unidos, sozinha, né? Tendo que fazer escolhas sem uma estrutura familiar, é muito difícil às vezes. Então, não foi fácil, mas eu acho que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Tem dia, gente, que não é fácil. Tem dia que eu fico assim, sabe, querendo... Ai, não aguento mais. Sei lá, é o ser humano, né? O ser humano, ele não vai estar sempre se sentindo bem, feliz, perfeito. Isso é em qualquer lugar. E eu percebi que isso não tem nada a ver com com a situação financeira. É emocional mesmo, é é as suas escolhas diárias. Mas eu vou também fazer um vídeo para vocês depois contando o que eu faço para manter, né, sanidade emocional em outro país, com outra cultura. Enfim, vocês também podem colocar os comentários aqui e me perguntar quais são, o que você... Cada pessoa tem uma pergunta diferente, entendeu? De pessoas que já me perguntaram, e aí, Camille, você acha que existe, sim, um racismo, não sei o quê?
Gente, claro que existe. Então, assim, tem muitas perguntas. Só que eu quero saber quais que, em um vídeo só, que eu vou, né, colocar tudo junto. E aí, como eu trabalho com marketing, o que eu pensei? Eu preciso inovar esse campo, né? Porque aqui, onde eu moro, é uma cidade muito pequena. E eu fui vendo como que o marketing é muito mais difícil, né? Não é uma coisa tão fácil igual quando você mora numa cidade grande. Eu sempre morei em cidade grande, né? Belo Horizonte e também na cidade de Nova York. E agora que eu moro numa cidade pequena, que eu inclusive até gosto, só que é mais difícil para encontrar trabalho, para você fazer o seu próprio negócio, manter, né? Porque quando chega o inverno aqui, ele é bem rigoroso. Então, assim, ninguém sai, ninguém faz nada, todo mundo fica só em casa. Muitas das vezes isso atrapalha muito o negócio aqui. Em relação ao seguro, não tanto, porque as pessoas, o seguro é que ele é necessário, né? Foi aí então que eu resolvi fazer uns cursos para marketing digital. Por quê? O que eu percebi? Que eu precisava aprender e me inteirar nesse mundo, né? Que é o marketing digital. E, enfim, resolvi que seria interessante eu compartilhar com vocês a minha vida aqui nos Estados Unidos, né? Como que é a nossa vida aqui, como que a gente vive aqui. É interessante porque eu mesma adoro ver as pessoas vivendo coisas diferentes, uma outra cultura, um país diferente, como que eles vivem, como que é a temperatura, enfim. Tudo isso, né, gente? Então foi aí que eu decidi que seria interessante eu criar um canal. Não é uma coisa tão fácil assim, né? Que a gente fica pensando, o que a gente vai falar? Como é que fala? Eu estou falando um vídeo muito longo, ai, eu tô misturando, não tô falando nada com nada. Enfim, no final dá certo, gente. Eu, muitas das vezes na minha vida, eu fui sem saber mesmo, não sabia como que eu ia fazer e eu simplesmente falei, não, eu vou dar um jeito, resolvo. Chega na hora lá, eu me viro, entendeu? E foi o que eu fiz. E cá estou com vocês, contando a minha história, contando a minha vida. Mas vocês podem perguntar, viu, gente? Porque tem muita coisa que eu vou esquecer. O resultado final é esse. Não terminei tudo, mas eu já fiz uma boa parte. Eu tenho que esvaziar aquela mala ali. Terminei esse lado, né? E ainda tem mais esse lado aqui para terminar essa parte aqui do meu marido, mas eu não vou nem mexer hoje. Hoje vai ser só esse lado aqui. É isso, resultado final. Vou encerrar mais um vídeo aqui. Não esqueça de dar um like, de comentar se você tem alguma pergunta ou que você gostaria de ver, se você tem alguma curiosidade. E já são umas 3 horas da tarde aqui, né? Domingo. E eu vou agora descer, fazer comida, fazer outras coisas. E é isso. Um beijo e até a próxima.